Este vídeo tem chances de ser um vídeo desagradável, mas eu vou fazê-lo mesmo assim e espero contar com a paciência de vocês. Por que pode ser um vídeo desagradável? É porque é um vídeo que se dirige a pessoas que neste exato momento ouvem a voz de Deus em seus corações, mas não querem ouvi-la, sabe? São pessoas que sentem que Deus espera algo delas, que Deus aponta numa direção, mas uma direção que elas não querem ir. E provavelmente essas pessoas, neste exato momento, estão assim torcendo para que não seja da vontade de Deus, não seja Deus falando nada, não seja Deus apontando justamente aquele caminho que elas não querem. E aí eu apareço aqui lembrando que sim, é Deus, e sim, talvez as pessoas estejam em desobediência e Deus quer que elas façam isso, quer que elas façam isto agora. Ora, esta não é uma mensagem fácil. Mas eu espero que vocês tenham paciência para me ouvir, porque mesmo não sendo uma mensagem fácil, é uma mensagem que pode abençoar a muitas, mas muitas vidas mesmo. Eu quero começar lembrando do profeta Jonas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dele. Mesmo aquelas pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, já ouviram falar. No mínimo ouviram que é um profeta que ficou 3 dias dentro da boca de uma baleia. É provável que não fosse uma baleia, mas enfim. A maior parte entende que ele ficou ali 3 dias dentro de uma baleia até ser vomitado, mas muita gente não conhece os detalhes. Olha, vale a pena ler o livro de Jonas. É um livro fácil, sabe? Tem 3 capítulos apenas. Qualquer pessoa pode ler em um dia, em 1 hora, até mesmo em meia horinha. E, enfim, qual é o problema de Jonas? O problema é que Deus falou com Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas. E Jonas, mesmo sendo um homem de Deus, não quis obedecer. Deus disse a Jonas que Jonas fosse pregar onde Jonas não queria pregar. Deus disse a Jonas que fosse pregar em Nínive, para os ninivitas, que era uma cidade governada pelos assírios, um povo considerado mau, um povo considerado completamente afastado da vontade de Deus, um povo considerado em pecado, era um povo muito violento, uma cidade muito poderosa, mas uma cidade que se tornou poderosa, sobretudo por conta da sua violência. E Jonas entendeu que aquele povo não merecia, aquele povo vivia afastado de Deus, né? Jonas podia ir lá e vai que o povo se convertesse. Jonas não queria aquilo, mas a ordem de Deus foi esta. Deus disse a Deus, diz àquele povo que a malignidade deles, olha só, a malignidade deles subiu até a mim. É tanta, né, que subiu até mim e eu entendi que é hora de dar um basta. Mas Jonas não quis. Jonas decidiu se afastar da presença de Deus. Quando se diz aqui se afastar da presença de Deus, não é exatamente da presença de Deus, porque Jonas sabia que Deus estava em todo lugar. Mas se afastar daquela direção que Deus havia dado. Eu acho que muita gente já compreendeu aqui onde eu quero chegar. E Jonas pega um barco, né, para ir para outra direção. E é quando tudo acontece, é uma turbulência gigantesca. Aqueles marinheiros que eram experientes, os que estavam lá naquele barco, sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade natural. Eles começaram a clamar para os seus deuses, para toda sorte de deuses ali. Aliás, lançaram a sorte porque entenderam que havia algum deus insatisfeito com alguém ali dentro e a sorte apontou para Jonas. O que eles fizeram? Lançaram Jonas ao mar. E é nessa ocasião que vem um peixe, né? Coloca Jonas na boca, Jonas fica ali durante 3 dias, enfim. Depois disto, Jonas entende que realmente não tem como fugir daquilo que Deus decidiu. Olha, antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte, muito cuidado, porque desobedecer a uma inclinação de Deus, a um desígnio de Deus, pode deixar um rastro de desgraça em tua vida. Isso é preciso que seja entendido. É muito comum que nós caiamos nisso, sabe? Mesmo pessoas que querem viver em comunhão com Deus, mesmo pessoas que querem fazer o certo, só que muitas vezes essas pessoas querem fazer o certo conforme o seu entendimento de certo e errado. E ainda que Deus lhes fale, ainda que Deus lhes toque de alguma maneira, enfim, elas preferem não obedecer. E mesmo estas pessoas que querem viver em comunhão com Deus, quando estão em desobediência,
podem abrir um rastro de desgraça em suas vidas. Sabe aquelas turbulências citadas no livro? Sabe aquele mar, aquela coisa assim terrível? Isto pode representar uma vida totalmente desgovernada. Não estou dizendo que é exatamente o que o livro fala, tá bom? Que fique bem claro. Mas, sim, sem dúvida alguma, isto pode representar uma vida que está muito turbulenta, uma vida que está prestes a ruir. Por quê? Porque a pessoa está em desobediência. E por que ela está em desobediência? Porque ela ouve ao seu próprio coração. Só que a Bíblia nos alerta que o coração ele é enganoso. É muito melhor ouvir as inclinações de Deus em teu coração e não o teu coração humano. Mas voltando aqui para Jonas rapidamente, ele decidiu ceder, ele foi a contragosto. Ele foi até a cidade, ele tinha que simplesmente dizer que em 40 dias Deus destruiria a cidade, mas ele foi esperando que não desse nada, sabe? Eu vou chegar naquela cidade, vou cumprir o que Deus me mandou, e somente o que Deus mandou, e pronto, e acabou. E, enfim, provavelmente não vai dar em nada, porque esse povo é conhecido pela sua maldade. Essa maldade foi tão grande que chegou lá em cima, desagradando ao próprio Deus. Mas olha a surpresa de Jonas, né? Não é que ele falava e as pessoas começaram a se converter, a cidade inteira se converteu. O rei teve conhecimento da mensagem de Jonas, se arrependeu de seus pecados, né? Vestiu sacos e expediu uma ordem, dizendo que naquela cidade ali, a partir daquele momento, todo mundo obedeceria ao Deus de Israel. Olha que coisa. E isto não trouxe nenhuma mensagem, isso não trouxe nenhuma felicidade ao coração de Jonas. Jonas ficou desagradado. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas também. O cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento da misericórdia de Deus, faz com que fiquemos assim descontentes. Isso é a nossa própria humanidade. Jonas saiu da cidade, ficou observando de longe, esperando, né, que Deus se arrependesse de sua própria misericórdia para com aquele povo, mas não, né, depois de 40 dias a cidade ela não foi destruída. O livro de Jonas termina ainda com Jonas um tanto quanto irritado e Deus o repreendendo, porque em determinado momento Jonas se importa com uma planta que nasceu em um dia e morreu poucas horas depois e não se importava com aquele povo onde, aliás, tudo indica que havia pelo menos 120 mil crianças. Olha só, este é um livro interessante quando nós entendemos o contexto dele. A primeira coisa é que Deus fala conosco, assim como fala com o profeta Jonas. E muitas vezes nós não queremos atender aquilo que Deus nos diz, aquela inclinação que Deus coloca em nossos corações. O grande problema é que quando nós não atendemos, mesmo que nós pensemos estar em comunhão com Deus, mesmo que nós pensemos ser dignos diante de Deus, mesmo que nós queiramos, sabe, assim, eu quero viver com Deus, eu quero obedecê-lo, mas quando Deus se revela, quando Deus fala ao teu coração e tu te recusas a cumprir, isto é uma desobediência, isto é uma separação, e isto é muito, mas muito sério mesmo. Pode ser até que aquele que desobedece se coloque numa condição pior do que aquele outro que ele imagina que é indigno. E é possível que por conta disto um rastro de desgraça comece a se formar na vida da pessoa. Não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, porque nem precisa. A pior desgraça é se afastar da presença de Deus. Esta já seria desgraça mais do que suficiente. Mas além disto, sim, um rastro de desgraça pode se formar na vida da pessoa. Sabe, quando a pessoa está em pecado de desobediência, ela ora, mas ela está fechada. Ela cultua, ela louva, ela faz de tudo, mas ela está fechada naquele ponto que é o mais importante. Jesus chega a dizer que antes da pessoa depositar a sua oferta no altar da igreja, essa pessoa deveria avaliar a sua consciência
E se ela precisasse se reconciliar com alguém, que antes de depositar a oferta fosse se reconciliar e depois voltasse. Olha que coisa interessante, né? Então, mesmo aquele que imagina fazer o certo, cumprir os mandamentos, dar a sua oferta, prestar o seu culto, fazer suas orações, fazer o seu devocional, estudar a palavra de Deus, enfim, apesar de tudo isso, pode estar em desobediência porque se ensurdece para a voz de Deus direta em seu coração. Olha que coisa absolutamente terrível. Neste exato momento, eu sei que pode ter pessoas que precisam se reconciliar com alguém, mas que não querem, tá? Porque foram tão machucadas, acham que, sei lá, a pessoa com quem elas vão se reconciliar é uma pessoa má, é uma pessoa indigna, que esta pessoa não merece, que o que ela fez não tem perdão. Tem gente que diz assim, quem perdoa é Deus, e que Deus me perdoe. Não, não é bem assim que acontece. Muitas vezes, né, a própria oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, né, as nossas dívidas diante de Ti, assim como perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. É basicamente isto, né? Então, querer que Deus nos perdoe e não estarmos dispostos a distribuir o mesmo perdão é algo meio complicado. E assim como é complicado, é difícil em muitas situações perdoar, é difícil em muitas situações reconciliar. Mas não é só isso que é uma forma de não ouvir a Deus, não. Tem muitas outras. Às vezes a pessoa faz algo que ela sente que não é de Deus, Deus se manifesta, Deus tenta falar com ela está ali no coração, aquela sensação queimando, ela abriu a Bíblia e tem uma passagem que de alguma maneira fala com ela nesse sentido, de repente ela abre o YouTube e eu apareço aqui. Enfim, Deus tentando alertá-la de todas as maneiras possíveis, mas ela faz alguma coisa. Ela está no momento fazendo alguma coisa que ela não quer deixar de fazer, porque do ponto de vista humano pode trazer vantagens. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci que tinha um relacionamento com alguém que era um relacionamento indevido. Só que para aquela pessoa esse relacionamento era vantajoso de muitas formas, sabe? O relacionamento era um relacionamento irregular, eu acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Só que aquela pessoa ganhava muito. Primeiro, ela ganhava porque gostava, porque sentia que havia um sentimento entre eles, mas depois tinha outras vantagens, né? Era alguém ligado ao serviço público, tinha cargos, tinha dinheiro, né? Mantinha assim, um padrão financeiro muito bom. Então era difícil, sabe? Deixar conforto, deixar alguém que gosta, deixar vantagens financeiras, mesmo que tudo isto venha de uma fonte errada, é difícil, mas era o que Deus queria. E era o que Deus dizia para ela de todas as formas, originariamente dentro do coração desta pessoa, através de outros alertas, através de pregação, através da leitura bíblica, enfim. E é o que pode estar acontecendo neste exato momento com muita gente. Para muita gente, Deus pode dizer neste momento, te reconcilia, deixa de fazer o que tu estás fazendo, faz uma coisa que tu não queres fazer. Eu não sei como é que Deus fala contigo neste exato momento. O que eu sei é que seja lá o que Ele te diz, é terrível afastar-se da presença do Altíssimo. Pode parecer terrível aquilo que tu precisas fazer, mas Deus age de todas as maneiras para o bem daqueles que o amam. No final das contas, vai ser a melhor coisa possível. Mas o que há de mais terrível não é aquela coisa desconfortável que se faz no momento, é este afastamento gradual da vontade de Deus. Aqueles que esperam um momento, sabe? Agora eu me sinto preparado, eu vou fazer, isso não existe. O despreparo não é um estado, o despreparo é uma sensação. Não é que a pessoa esteja despreparada, porque neste momento ela está despreparada de fato. O que acontece é que ela se sente despreparada. E este sentir vai se regular, não importa o que aconteça. Como é uma sensação, a pessoa vai continuar se sentindo despreparada. Então, não deixa que o mal se aposse de ti por conta da sensação de despreparo em relação ao cumprimento da vontade de Deus.
Confia em Deus. Se Ele te convocou, Ele vai te equipar, Ele vai te apoiar em nome de Jesus. Espero que vocês sejam abençoados. Muitos beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Eu também torço para que o próximo vídeo seja um vídeo mais leve.